Olá, queridos, tudo bem com vocês? O curso de Pneumatologia ou Doutrina do Espírito Santo faz parte do currículo do Centro de Formação Cristã, desenvolvido pelo Ministério de Educação da Igreja Batista Emanuel, aqui na cidade de Petrolina. Sejam todos bem-vindos. Esta é sua sala de aula online, onde durante alguns encontros objetivamos definir o valor do Espírito Santo em toda a obra, em todo o processo de criação, conversão, formação e ação do cristão para o mundo. Essa é a segunda parte do estudo do livro de Atos dos Apóstolos. E eu quero convidar você para a gente fazer uma breve análise do texto de Atos 1, capítulo 1, verso 8. Então, analisando o texto de Atos 1:8, nós podemos concluir que o livro de Atos pode ser dividido em três partes, em três blocos, quanto ao cumprimento da sua missão. Em primeiro lugar, a expansão da igreja em Jerusalém. E aí nós precisamos ler os capítulos 1 ao capítulo 7. Depois da ascensão de Cristo, a igreja era composta apenas por 120 pessoas, 120 membros, que em obediência à ordem de Cristo, estavam ali na cidade de Jerusalém, e eles estavam perseverando na oração, até que do alto foram revestidos de poder. Atos 2, de 1 a 13. 50 dias após a ressurreição de Cristo e 10 dias após a sua ascensão, o Espírito Santo então é derramado sobre todos aqueles que estavam orando no cenáculo em obediência à promessa e à ordem direcionada por Jesus sobre a vida deles. Você pode ler isso no capítulo 1 de Atos, versos 14, no capítulo 2 e no verso 1. Nesse mesmo dia, depois da descida do Espírito Santo, Pedro prega uma mensagem cristocêntrica e cerca de 3.000 pessoas foram convertidas, batizadas e agora agregadas à igreja. Atos 2, 14 a 41. Deus fez grandes milagres por intermédio dos apóstolos, e em resultado da pregação poderosa, o número dos convertidos começou a multiplicar-se em toda Jerusalém. Você pode ver isso em Atos capítulo 3, 37 e 41, Atos 4, 31. A perseguição tornou-se ferrenha. O diabo tentou impedir o avanço da igreja através de intimidações, infiltrações e distrações. A igreja, porém, encheu Jerusalém com a doutrina de Cristo. Você pode encontrar Atos 4, de 18 a 20, Atos 5, 28. Em segundo lugar, a expansão da igreja na Judeia e em Samaria. E você poderá ler isso nos capítulos 8 ao capítulo 12. A igreja foi perseguida, ela foi dispersada, e por onde a igreja passava, os crentes pregavam a palavra de Deus. Nestes termos, o evangelho chegou à cidade de Samaria por intermédio de Filipe, que pregou, e a cidade inteira se alegrou ao ver e ouvir o que Deus falava e fazia ali. Você pode encontrar esse texto em Atos 8, de 1 a 8. O muro da inimizade foi quebrado, o preconceito racial foi vencido, e o evangelho que é o poder de Deus, penetrou naquela terra outrora dominada pelo misticismo. Pela conversão de Saulo, agora Paulo, o evangelho chegou a Damasco, na Síria. Por intermédio de Pedro, o evangelho atingiu a Cesareia Marítima e alcançou o gentil Cornélio.
Você pode ler em Atos 9, de 17 a 20, Atos 10, de 1 a 43, 23 e 24. A palavra de Deus, então, floresceu também em Antioquia da Síria, ultrapassando a fronteira de Israel. Atos 11, 19 a 26. Em terceiro lugar, a expansão da igreja até os confins da terra. Você tem que ler os capítulos 13 ao 28. Com a conversão de Paulo ao cristianismo e com suas subsequentes viagens missionárias, o evangelho alcança então as províncias da Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor. O evangelho então rompe as barreiras geográficas, linguísticas, culturais e religiosas. Se pode ler isso em Atos 28, capítulo 28, versos 16 a 23. Mesmo em face de duras perseguições, a bandeira do evangelho foi fincada em Roma, a capital do império. Quais lições nós precisamos aprender com o livro de Atos? Lições de Atos para a igreja contemporânea, para nós hoje, a igreja contemporânea. A igreja pode e deve crescer apesar das suas limitações, das limitações meramente humanas. A igreja apostólica estava desprovida de recursos. Os apóstolos não tinham prata nem ouro. E mais, eram homens simples, homens iletrados para alguns. Não tinham influência social, política. E a maioria dos membros era composta de pessoas simples, humildes e a maioria delas escravos. Apesar dessas limitações humanas, a igreja encheu o Império Romano com a doutrina de Cristo e fincou a bandeira do Evangelho no centro da cidade imperial, A mensagem de Atos, queridos, é uma mensagem vital, necessária para a igreja contemporânea, porque nos mostra o caminho de Deus para o crescimento da igreja, a despeito de todas as suas limitações. Agora, uma coisa fica muito evidente, tanto no tempo deles, quanto em nosso tempo agora. A igreja cresce pela oração, pelo ensino e pela pregação da palavra no poder e na virtude do Espírito Santo, por intermédio de cristãos dedicados, comprometidos, fiéis e ousados. A oração e a palavra ainda são os dois veículos para o crescimento da igreja hoje. Foi no passado e continua a ser hoje no presente. Os apóstolos entenderam que não poderiam, olha o que eles fizeram, eles chegaram à conclusão e entenderam que não poderiam abandonar a oração e o ministério da palavra para servirem às mesas. Atos 4, 19 e 20. A oração, queridos, e a palavra foram os grandes vetores do crescimento da igreja no passado. Ainda hoje, nos dias atuais, esses dois instrumentos devem ser ou são os principais fatores do crescimento de uma igreja saudável e sustentável. Deus não unge métodos. Ouça, Deus não unge métodos, Deus unge homens e mulheres de oração. Sem oração não há pregação poderosa. Sem o conhecimento da palavra não há autoridade espiritual. Sem Cristo não há o derramar da sua graça salvadora. Não podemos, irmãos e irmãs, queridos alunos, não podemos separar a pregação da vida
de oração. Eu quero acrescentar e dizer, não podemos separar a pregação da vida de oração e da vida da leitura devocional da palavra de Deus. Se só podemos levantarmos diante dos homens se primeiro nos prostrarmos diante de Deus. Eu vou repetir isso aqui. Só podemos levantarmos diante dos homens se primeiro nos prostrarmos diante de Deus. A presença do Espírito Santo é a razão da expansão da igreja, não são os métodos, não são as pessoas, não sou eu, não é você, é a obra do Espírito Santo que usa a igreja através da minha vida e através da sua vida. A igreja apostólica avançou de Jerusalém a Roma, aonde? No poder do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo quem capacitou a igreja para viver e ao mesmo tempo pregar. Foi o Espírito Santo quem liderou a igreja em seu extraordinário crescimento espiritual e também numérico. Everett Harrison disse: o Espírito Santo é a fonte da pregação eficaz. Atos, você pode ver isso em Atos, capítulo 4, verso 8. Dos poderes miraculosos, Atos 13, 9 e 11. Da sabedoria nas deliberações, Atos 15, 28. Da autoridade administrativa, Atos 5, 3, capítulo 13, verso 2. E também da orientação em geral, Atos 10, 19, Atos 16, de 6 a 10. Queridos, a ação do Espírito Santo é tão marcante, tão determinante no livro de Atos, que este livro tem sido descrito às vezes como o livro dos Atos do Espírito Santo. O reino de Deus sempre triunfará sobre o reino das trevas. Você precisa ter essa convicção. Eu preciso ter essa convicção. Todos os cristãos que compõem a igreja contemporânea, a igreja moderna, a igreja dos dias atuais, precisa ter essa compreensão. O reino de Deus sempre triunfará sobre o reino das trevas. Deus continua sendo Deus soberano, Senhor da sua igreja. E nenhum dos seus planos e propósitos jamais serão frustrados. A igreja apostólica cresceu espantosamente e desbancou as trevas do paganismo. A igreja triunfou sobre o legalismo fariseu, triunfou sobre o liberalismo saduceu em Jerusalém e triunfou sobre o sincretismo samaritano. Triunfou de igual forma sobre o paganismo e a idolatria nas províncias da Galácia e Macedônia, Acaia e Ásia Menor. Triunfou sobre tudo e também sobre o culto ao imperador na cidade de Roma. A igreja apostólica cresceu a despeito das mais variadas e perversas perseguições. O sangue dos mártires tornou-se canteiro ou semeadura do Evangelho. O Espírito Santo, executor toda a obra de Deus, manifesta e revelada na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, salvando homens e mulheres pela destemida e ousada pregação do Evangelho por todo o mundo, no cumprimento da sua missão, ou seja, da missão da igreja, a igreja que sou eu, a igreja que é você, e essa missão de pregação do Evangelho se estende até os confins da terra. Começa aqui na nossa cidade, se estende ao nosso estado, vai se expandindo ao nosso país e alcança o mundo inteiro, até os confins da terra. Até a nossa próxima aula, um forte abraço.